Falar em línguas ou embromar em línguas. Vivemos um tempo em que não se constitui nenhum exagero iniciar esta reflexão dando à mesma esse título. Afinal, por vezes, percebemos pessoas e turbas inteiras de fiéis ávidos por alcance de, entre aspas, graças e sinais miraculosos, e por isso, muitas vezes, exercendo suas crenças de forma a retroagir à Idade Média. Suas práticas, mesmo que não se deem conta, chegam a ressuscitar formas de orações dos remotos tempos, como é o caso do falar em línguas. E é prudente aqui dizer que, já neste início, que não trato aqui de nenhuma crítica ou apontamento de dedo a esse ou aquele indivíduo, esse ou aquele segmento, mas se trata de uma análise generalizada e que pode sim ser tomada como mera reflexão. Isso posto, creio poder dizer o que penso. Muitos que se atrevem a esta forma de oração, ou seja, falar em línguas, só fazem por achar bonito ou por busca de destaque e ou status numa eventual roda, numa reunião, em um púlpito defronte de uma assembleia. Os que assim se portam, se forem questionados, nada saberão dizer sobre o que falaram ou o que significam os emaranhados de palavras estranhas que balbuciaram. E não saberão responder, pois só as emitem, porque com isso poderão ser vistos como os mais sábios, mais especiais, os escolhidos do alto. Enquanto isso, coloquemos entre aspas, os embromados fiéis não se dão conta que os exibidores muito exercitaram para decorar palavras sem sentido e frases como meros quebra-línguas. Por isso, eles enchem o peito e desembestam a falar estranhamente, se arvorando em dizer que são os autorizados e que comunicam em nome do Espírito Santo. Consideremos que a prática do falar em línguas era observada lá no principinho, lá pelos primeiros cristãos. Contudo, essa prática foi perdendo a razão de ser. E já a partir de muitos convertidos, quando o falar em línguas deu lugar à pregação e à vivência mesmo, à prática da vivência dos exemplos dos discípulos, que a partir da diáspora surge a necessidade de se explicar pormenorizadamente e em linguagem popular a boa nova de Jesus, sobretudo entre os pagãos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Portanto, o falar em línguas tem muito mais a ver com um louvor individual, pessoal, do que prática junto a uma assembleia. Em nossos tempos, e muito no segmento da renovação carismática, o falar em línguas tem sido utilizado de maneira distinta daquela observada nos primeiros tempos com os primeiros cristãos. Enquanto nos tempos bíblicos essa prática era vista como um dom do Espírito Santo, muito mais para edificação pessoal, hoje ela é frequentemente associada a demonstrações públicas mirabolantes, com o intuito de entreter e, eventualmente, convencer pela aparência em detrimento da fé. Essa mudança de enfoque levanta questões sobre a autenticidade e o propósito dessa prática, bem como nos leva a perguntar sobre seus verdadeiros objetivos. Ao longo dos séculos seguintes aos primeiros cristãos, o que mais se passou a destacar não foi o falar em línguas, mas os verdadeiros sinais da presença do Espírito, o Paráclito. Sinais esses que se tornaram muito maiores, pois a partir da prática da boa nova do Senhor, a vida dos que passaram a crer se tornaram visivelmente transformadas, muito mais pelas atitudes e sentimentos alcançados a partir da palavra
ampla e claramente explicada a cada um. Justamente o contrário do uso das línguas, que ninguém era capaz de entender e muito menos explicar, pois mesmo quem as falava muitas vezes não as entendia. Para Santo Tomás de Aquino, falar em línguas pode ser compreendido de duas formas. Falar em línguas conhecidas, mas desconhecidas para um determinado grupo, como em Pentecostes, onde pessoas de diferentes línguas compreendiam os apóstolos, ou falar sobre visões ou símbolos sem uma explicação. Santo Tomás de Aquino, comentário da primeira epístola dos Coríntios, tomo 2, página 178. Santo Tomás de Aquino dizia ainda que Jesus não usava do artifício das línguas porque a missão dele era para os judeus, aqueles que já conheciam a própria língua dele. Então, para Tomás de Aquino, esse dom seria simplesmente desnecessário de ser manifestado. Contudo, na história do cristianismo contemporâneo, uma grande mudança a respeito do entendimento da prática do dom de línguas ocorreu, principalmente a partir do início do século XX, com o surgimento do movimento pentecostal, sendo um elemento muito importante para os cristãos pentecostais especialmente. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 26 a 28, diz: Línguas, no primeiro sentido, é um dom profético, cuja compreensão requer a presença de um intérprete. O intérprete não traduz a mensagem, mas sim é movido para transmitir seu significado geral. Paulo vê uma variedade de funções a serem observadas por este dom, incluindo o louvor a Deus e a revelação para a congregação. No segundo sentido, Paulo diz que o dom de línguas é direcionado para Deus, não para o próximo, pois é um dom de oração e não de pregação. Você pode conferir em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. É um dom de louvor carismático inspirado e talvez para a comunicação de anseios internos que a pessoa não consegue colocar em palavras, portanto, anseios pessoais. Confira em Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 27. Ainda nos é dito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14 a 17. Este é um dom de oração, de louvor e de ação de graças. Sua função principal não é, portanto, uma inteligível comunicação. Portanto, o valor deste tipo de oração, de louvor, reside precisamente no seu caráter não racional, que permite que o Espírito Santo se desvie da mente e mova o espírito humano a rezar em profundidade. Está em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Paulo adverte os coríntios para que façam o discernimento de cada dom espiritual com base em critérios de verdade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 e 3. E ainda em amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3. E ainda lhes lembra que os dons têm valor apenas na medida em que são exercidos na ordem certa para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 39 e 40. Por fim, se torna necessário cessar essas observações citando parte da primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14, diz o seguinte: Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua
a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. E Paulo continua: gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. No versículo 20, São Paulo diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. E encerra dizendo: se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Até a próxima reflexão. Um abraço.